de volta. Continuamos falando hoje, para o terceiro ano, sobre o liberalismo. Na aula passada, nós falamos sobre dois aspectos do liberalismo. Nós nos debruçamos sobre a definição, é claro, nós definimos o que era liberalismo. Nós falamos sobre o aspecto político. E nós falamos o aspecto político que tem a ver com a contestação do absolutismo, a valorização do contratualismo. E também nós falamos um pouco sobre as questões éticas do liberalismo, como, por exemplo, as liberdades individuais, o direito de vir, o habeas corpus, aquela questão da liberdade de pensamento, de externar as ideias e de cultuar, de ter a religião que quiser. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do liberalismo mais voltada para a economia. Então, nós vamos criticar, por exemplo, nós vamos ver como era que o liberalismo questionava a interferência do Estado na economia. E nós vamos falar também sobre como o liberalismo econômico valorizava o individualismo. E se alguém te dissesse, de maneira geral, é claro, que o egoísmo é bom para a sociedade e, consequentemente, para a humanidade, o que era que você acharia? Mas a gente vai entrar em detalhes depois da vinheta. Espero vocês. Voltei. Não dá para falar em liberalismo econômico, pessoal, sem falar no escocês Adam Smith. Vamos ver quem foi Adam Smith? Vamos lá. Adam Smith nasceu em Kirkcaldy, perto de Edimburgo, na Escócia, em 1723, filho de um fiscal da alfândega e de sua segunda esposa, e viveu até os 67 anos. Conhecido como pai da economia moderna e o mais importante teórico do liberalismo econômico, graduou-se em Humanidades aos 17 anos na Universidade de Glasgow, centro do iluminismo escocês, e pós-graduou-se em Filosofia em Oxford, estabelecendo-se como conferencista de ética em Edimburgo. Em 1759, Smith publicou seu primeiro livro, A Teoria dos Sentimentos Morais, sobre a natureza humana, suas paixões, seu egoísmo. Para ele, os homens possuíam uma voz interior, com sentido moral, que os aconselhava sobre seus atos. Depois de frequentar os cafés literários de Paris, onde os iluministas divulgavam suas teses, Smith retorna à sua cidadezinha, contaminado por Voltaire, que defendia todas as liberdades de pensamento, da imprensa, de religião e também liberdade da economia. Por quase 10 anos, Smith investigou as causas e a natureza da riqueza dos países, origem do seu livro A Riqueza das Nações, que acabou publicado em 1776. Sua obra cumpriu o papel ideológico de respaldar o combate aos privilégios e restrições, que caracterizavam as políticas mercantilistas da monarquia de então. Enquanto os mercantilistas diziam que a riqueza de uma nação é o quanto de dinheiro ela possui, Smith retrucava que a verdadeira riqueza de uma nação vem do trabalho e do fluxo de mercadorias e serviços que ele produz. Smith causou frisson com a sua tese de que o bom coração ou a simpatia do ser humano pelo bem-estar dos outros não eram assim tão altruístas. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Apelamos não à sua generosidade, mas ao seu amor próprio, pois nunca os comoveremos pelas nossas necessidades, mas pelas vantagens que eles podem obter. Ele afirmava que tudo funciona melhor em um ambiente onde o homem tem liberdade para empreender, movido por uma espécie de mão invisível que o empurra naturalmente ao lado certo. Mão invisível que os franceses chamavam de laissez-faire, traduzindo, deixa fazer. Se há um produto em abundância, o preço baixa, dizia Smith. Por outro lado, se um produto é raro e difícil de encontrar, o preço sobe e as pessoas se dispõem a pagá-lo. É aí que entra a mão invisível, apontando ao empresário o caminho onde investir para lucrar, ao mesmo tempo em que faz o bem. Smith defendia a livre competição e a não interferência do Estado no mundo dos negócios. Ao Estado, ele dizia, cabe manter a ordem, proteger o patrimônio, construir obras de infraestrutura e cuidar da educação. Todo indivíduo está continuamente se esforçando para achar o emprego mais vantajoso para o capital que possa comandar.
é sua própria vantagem, de fato, e não a da sociedade que ele tem em vista. Mas o estudo de sua própria vantagem, naturalmente, ou melhor, necessariamente, leva-o a preferir aquele emprego que é mais vantajoso para a sociedade. Outro ponto que é preciso destacar na teoria de Adam Smith, pessoal, é a extrema valorização que ele dá ao trabalho. O trabalho que pode servir para que eu possa criar uma peça, para que eu possa fazer algo, e também o serviço que eu posso prestar a alguém. Tanto esse produto que eu faço, que essa coisa que eu crio para poder vender lá no mercado, como a minha mão de obra especializada, ela se transforma em mercadoria. E assim eu posso trocar, eu posso permutar essa minha mão de obra e essa coisa que eu criei, esse produto que eu criei, eu posso trocar por outra coisa. Então, como é que eu vou saber o valor que isso tem? Ora, o tempo que eu levo para construir aquilo, para produzir aquilo, entendeu? Eu sei, eu dou valor àquela coisa que eu estou construindo por esse tempo que eu levo para fazer aquilo. Então, ao mesmo tempo, eu começo a entender que as coisas valem de acordo com o tempo que elas levam para serem produzidas, que é o trabalho que agrega o valor às coisas. O trabalho passa a ser visto como algo extremamente importante. E Smith faz algumas críticas muito interessantes. Ele diz o seguinte, que é por isso, já que eu tenho condições de trabalhar, que eu tenho condições de produzir, que não se admite que alguém que tenha condições de trabalhar, que alguém que tenha condições de produzir, precise da ajuda de outra pessoa. Né? Esse é um dos pontos chaves do pensamento de Smith. A especialização, essa valorização no trabalho que passa a ser muito utilizada nas fábricas. A fábrica que trabalha com essa divisão do trabalho, com esse trabalho especializado, começa a valorizar muito isso, muito essa situação. As fábricas trouxeram uma produtividade absurda. Adam Smith acreditava que essa produtividade traria uma riqueza universal, se a sociedade fosse bem ordenada. Esta sociedade bem ordenada traria condições de liberdade e igualdade para todos buscarem os seus próprios interesses. Observem, pessoal, que Smith fala em criar essa sociedade onde todo mundo tem direito de lutar pela sua liberdade, sem falar em governo. Né? Ele acreditava que o próprio mercado seria capaz de regular, de organizar a sociedade de uma forma que todo mundo tivesse condições de lutar, de ter vida digna, né? De ser livre para buscar o que quisesse. Bom, vamos avaliar se foi isso realmente que aconteceu durante esse período. Convido vocês a, na próxima aula, voltarem a falar nós vamos falar sobre o utilitarismo, que continua sendo, que é justamente o segmento das ideias liberais. Quem assistiu até aqui, por favor, coloca lá a palavra ninja. Aí eu vou saber se o cara assistiu até o final. No mais, tchau e até a próxima aula. Acordo pra trabalhar, eu durmo pra trabalhar, eu corro pra trabalhar. Eu não tenho tempo de ter o tempo livre de ser, de nada ter que fazer. Eu não vejo além da fumaça que passa e polui o ar. Eu nada sei. Eu não vejo além disso tudo, o amor e as coisas livres, coloridas, nada poluídas. Acordo pra trabalhar, eu durmo pra trabalhar, eu corro pra trabalhar.